Fala, meu Brasil! Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo do Pregue Simples, onde eu vou te ensinar a descomplicar a sua pregação e você vai conseguir pregar muito melhor. Então, sabe o que acontece? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre os tipos de sermões. E aí, eu quero te lançar uma pergunta. Você sabe qual que é o sermão mais bíblico que existe? Então, roda a vinheta, que hoje o assunto é da hora. Bom, meu nome é Lucas, como você possivelmente já sabe, e nesses 14 anos como vocacionado para ser enviado ao seminário, e dentro desses 14 anos aí envolve os 4 anos de seminário e o tempo que eu tenho de ministério como pastor, eu já vi muito debate sobre o tipo correto de pregação. Porque geralmente os tradicionais, os reformados, eles dizem que a pregação mais bíblica que existe é a pregação expositiva. Eu conheço gente que defende a pregação temática e fala assim, eu prego temático, mas eu quero ver uma pregação mais bíblica que a minha, porque eu tenho referência e coloco isso e coloco aquilo. Pois bem, hoje nós vamos aprender se realmente tem uma pregação que é mais bíblica do que a outra, que está certo, que está errado. Pois bem, para a gente entender o que é uma pregação bíblica, a gente primeiro precisa entender o que não é uma pregação bíblica. Então, eu anotei aqui uma pregação que não é bíblica. É uma pregação que ela é feita para atacar as pessoas. Poxa, você já teve esse desprazer de ouvir uma pregação em que claramente o pregador estava atacando alguém? A pessoa, às vezes a pessoa não fala nem o nome, mas ela claramente ela está falando para tocar na ferida daquela pessoa, na ferida de alguém. Eu lembro que eu passei por uma situação em que eu liderava um grupo de pessoas e nessa igreja esse grupo de pessoas era o problema da igreja. Nossa! Então virava, mexia, sempre tinha alguma mensagem, alguma coisa, algum toque no meio da mensagem que era direcionado a essa galera. Nossa, eu ficava louco da vida. Louco. Mas uma pregação ela deixa de ser bíblica quando ela é simplesmente endereçada para alguém. Uma pregação ela não é bíblica quando o pregador está advogando em causa própria. Poxa, como eu já vi isso. Esse aí é o campeão. A pessoa ela está pregando e ela está mais preocupada em dizer aquilo que ela faz, em como ela é boa, ou que ela fez tal coisa, do que simplesmente compartilhar algo que Deus fez, a maravilha de Deus, compartilhar a palavra de Deus. Ela usa o púlpito como palanque para a autopromoção. E isso não é uma pregação. Isso é uma pregação que ela não é bíblica. Então a gente não precisa nem chamar ela de pregação. Porque eu acho que é estranho até a gente chamar de pregação aquilo que não é bíblico. Mas um discurso onde a pessoa ela quer simplesmente se autopromover, certamente isso não é uma pregação bíblica. Eu já ouvi relatos, por exemplo, de pastores no púlpito falando sobre situações que acabaram acontecendo, falando, fulano se levantou contra mim, fulano debateu comigo e tal, e morreu. Sabe? Uns negócios assim meio estranhos, cara.
Então, esse tipo de coisa acontece, infelizmente acontece muito, e aí a gente pode dizer que isso não é bíblico. E aí, eu não quero dizer que é um problema você se usar como ilustração, usar o exemplo seu na pregação. Nada a ver, tá certo? Porque eu, por exemplo, eu uso muito exemplos meus. Eu gosto muito de estar na pregação. Eu acredito que quando eu participo da pregação com exemplos meus mesmo, a pessoa pode ver que aquilo que eu estou falando ou é uma realidade ou foi algo que eu precisei aprender, entendeu? Então, eu gosto muito desse artifício, tá certo? Mas a diferença aqui é que quando você não está usando para simplesmente exemplo, mas você é o próprio centro da pregação. O centro da pregação tem que ser a Bíblia, né? A palavra de Deus. Mas quando eu tiro a Bíblia do centro para que seja eu, e aí a Bíblia poder apoiar aquilo que eu faço, aí temos um problema. Aí é complicado demais. É, Poxa, uma pregação ela também não é bíblica, o discurso ele não é bíblico quando é coach que está falando. Não o coach em si, mas quando a mensagem tem essa ideia de coach, né? É um negócio simplesmente motivacional, é algo que é triunfalista, é algo do você pode, você consegue, entendeu? Tudo vai dar certo. Então a pregação ela deixa de ser bíblica, o discurso ele deixa de ser bíblico quando ele vem simplesmente para massagear o ego do ouvinte. Então, isso é muito sério. Uma pregação, né, ou melhor, um discurso, ele não é bíblico quando ele está ensinando alguma heresia. E isso eu já vi demais. E eu tenho minha corrente teológica que eu acredito, mas isso não vem ao caso. Mas eu já vi pessoas defendendo heresias mesmo, condenadas na história da igreja. E aí não depende de linha teológica, realmente reconhecido e denominado como heresia, e pessoas defendendo esse tipo de coisa. Tá certo? Então, eu não sei como é que isso pode estar acontecendo dentro da igreja, é muito complicado, mas isso acontece. E isso, obviamente, não é uma pregação bíblica, tá certo? Vou dar um exemplo. Eu acredito que, tomara que você não tenha visto esse tipo de coisa, né? Mas há uma heresia na história da igreja que fala que Deus, ele na verdade ele não é três pessoas, ele é apenas uma. Mas o modo de como ele se revela é diferente. Então, no Antigo Testamento, ele se revelou de modo como Deus, Jeová. Depois, ele se revelou como modo de Jesus. E posteriormente, e hoje, né, ele se revela como o modo do Espírito Santo. Então, em tese, o Jesus, quando esteve aqui na Terra, o céu estava vazio. Isso é uma heresia que foi combatida na história da igreja e isso não tem cabimento. Então, uma pregação que sustenta uma heresia, ela não pode ser reconhecida como bíblica, ela não deveria nem estar acontecendo, mas se porventura isso vier a acontecer, nós precisamos estar atentos. Uma pregação, né, um discurso, ele não é bíblico quando a pessoa está falando algo sem compromisso com a Bíblia.
Então, se a Bíblia está falando que alguma coisa é certa ou que alguma coisa é errada e a pessoa está pregando exatamente o contrário daquilo, sabe? Então é uma questão que não tem cabimento, né? Vamos supor, a Bíblia nos ensina, isso eu vou dar um exemplo bem né, hiperbólico para a gente poder entender, mas suponhamos que a pessoa está pregando que a salvação, né, você precisa fazer alguma coisa, você precisa cooperar para a sua salvação, você precisa Jesus morreu na cruz, mas nós precisamos afirmar alguma coisa. Poxa, esse é um pensamento totalmente errado. Ele não tem um compromisso, porque a salvação, em Efésios, diz que a salvação é pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, vem dele. Então, você pegar um ensinamento claro e específico das Escrituras e distorcer ele e dizer que, ou ensinar algo que é diferente, isso é uma pregação sem compromisso com a Bíblia. Então, por isso, esse discurso, que não é uma pregação, esse discurso não é bíblico. Agora, uma pregação bíblica, ela tem um compromisso com a palavra. Uma pregação bíblica, ela transmite a verdade do Evangelho, ela traz as boas novas, e nós vamos falar sobre isso mais para frente, sobre a centralidade do Evangelho na pregação, mas e como você pode, mesmo pregando para cristãos, fazer uma mensagem que seja evangelística. Você pode pregar no domingo e ter uma mensagem evangelística, não tem problema. E o certo é que todas as mensagens sejam evangelísticas. Mas quando você ensina sem compromisso, você não consegue isso. Agora, uma pregação bíblica, ela exige um compromisso com a palavra. O que está escrito é lei, é regra. Entende? O texto bíblico, ele pode ter diversas aplicações, né? Então, eu posso aplicar de uma forma, você pode aplicar de outra forma, mas a interpretação do texto, ela é única. E é isso, nós vamos falar outro dia sobre observação, interpretação e aplicação. Mas a aplicação, ela pode ser diversa. Mas a interpretação do texto, ela tem que ser única. Porque o texto é único. Então, a nossa interpretação da Escritura tem que ser somente uma. Então, no momento da nossa pregação, nós precisamos ter um compromisso com a palavra. Transmitir a verdade do Evangelho. A mensagem ela tem que ser cristocêntrica, ou seja, ela tem que estar focada, voltada para Cristo. Tá certo? Por isso que ela tem que estar baseada na Escritura. Em João diz que o verbo, no início era o verbo e o verbo se fez carne. E o verbo é Jesus. E Jesus deixou as suas palavras e essas palavras foram registradas. Então nós temos hoje um compêndio de 66 livros justamente para isso. Né? Então a palavra, a ministração, a pregação, ela tem que ser cristocêntrica. Cristo tem que ser o foco disso. O foco da nossa pregação tem que ser glorificar a Deus. Você pode ver que é totalmente o inverso daquilo do que não é uma pregação não bíblica. Né? Então, uma pregação que ela glorifica a Deus não tem como ser uma pregação onde a pessoa está lá se autopromovendo ou está atacando alguém. Não tem condições. Uma pregação bíblica, ela vai muito além disso. E aqui a gente poderia encerrar o vídeo. Entendeu? Porque nós já temos um panorama do que não é bíblico e do que é bíblico. Então o formato do seu sermão agora pouco importa. Porque nós já temos uma ideia do que é a pregação correta e a pregação que não é correta, que não passa de um discurso. Porque ela tem que estar pautada na Bíblia. Mas nós vamos falar sobre os sermões, então. Então nós temos pelo menos 3 tipos de sermão. O primeiro tipo eu coloquei aqui como o sermão textual,
tá certo? Então, o sermão textual ele tem umas características muito interessantes, né? O sermão textual ele tem no máximo 4 versículos. Ele não pode passar de 4 versículos. A divisão é o próprio texto. Então, os pontos da pregação vai ser a própria desenrolar do texto. Geralmente, e aí isso é papo para uma outra hora, geralmente são os verbos. Mas, e a divisão precisa seguir uma lógica. É como se assim, você tem um título, o primeiro, o segundo, o terceiro ponto é como se fosse uma frase somente. Aí sim, as subdivisões você usa de textos, de outros textos da Escritura, tá certo? Então, vamos pensar o seguinte, uma pregação, né, um sermão com o título Como Ser um Seguidor de Jesus, tá certo? Então, vamos lá, vamos supor que você vai pregar domingo, e aí você vai fazer você fez um textual, e seu textual chama Como Ser um Seguidor de Cristo, um seguidor de Jesus. E aí o seu texto base, ele é Lucas 9:23. Então, Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Muito bem. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Perdão. Então, como que você pode ser um seguidor de Jesus? Em primeiro lugar, você precisa negar-se a si mesmo. Primeiro ponto, negar-se a si mesmo. É o texto. Tá certo? E aí, já que você vai negar, no seu desenvolvimento, a subdivisão desse ponto do negar-se a si mesmo, você não vai mais fazer a sua vontade, mas você vai fazer a vontade de Deus. Tá certo? Então, fazer a vontade de Deus se liga em Romanos 12. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, eu preciso negar a mim mesmo, tá certo? E fazer a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. Primeiro ponto. Então, negue-se a si mesmo. Lucas 9:23, parte A. Vamos colocar assim. E aí, liguei com Romanos 12. Segundo ponto. Como ser um seguidor de Jesus. Primeiro lugar, negue-se a si mesmo. Segundo lugar, tome a sua cruz. Poxa, olha lá. Tome a sua cruz. Em Gálatas 2:20, Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo, tanto que agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Pois bem, para você poder ser um seguidor de Jesus, você tem que fazer como Paulo. Assim como Jesus está dizendo, ele tomou a sua cruz. E Paulo, ele tomou a sua cruz e ele agora está dizendo que ele está crucificado com Cristo. Ele faz parte desse momento. Olha só que coisa interessante. Então, como ser um seguidor de Cristo? Em primeiro lugar, negue-se a si mesmo. Em segundo lugar, tome a sua cruz. E aí, você pode ligar com o que Paulo falou. Terceiro ponto, siga. Poxa, e agora? Eu já neguei a mim mesmo, eu já estou crucificado com Cristo, e agora eu vou seguir a Cristo. Então, no Siga-me, por exemplo, você vai fazer as mesmas coisas que Cristo fez. E o que Cristo fez, por exemplo, ministerialmente? Ele fez discípulos. Então o que você vai fazer? Discípulos. E onde está essa ordenança? Mateus 28:18-20. Ide por todo mundo, pregar o evangelho e tal, ensinando-os a batizar, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, não sei o que lá, para fazer discípulos. Pronto. Maravilha! Olha lá. Então, você tem um sermão textual. Como ser seguidor de Jesus. Lucas 9:23. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Aí, nós temos o segundo sermão. O segundo tipo de sermão. Que é o sermão temático. Ou também conhecido como o sermão tópico. Então, ele é estruturado acerca de um tema. Você não vai... No caso dele, você não vai partir de um texto bíblico. Você vai partir do tema. Tá certo? Ele não tem um texto específico. Você pode rodar aí a Bíblia inteira.
Se você, numa pregação, você conseguir falar sobre tudo o que tem a referência desse tema, tranquilo. E se ficar entendível também, se ficar didático para as pessoas, não tem nenhum problema. Mas não tem um texto específico, você pode usar quantos textos você quiser. Mas aí fica um alerta. Então, cuidado para não usar o texto fora de contexto. E aí, naturalmente, você pode achar agora. Assim, poxa, achei. Esse sermão, ele não é um sermão bíblico. Pois bem. E aí, muito do que eu já vi pessoas defendendo, ou uma pessoa que eu conheço defende bastante sermão temático, e ele fala que ele é um dos caras que mais pregam a Bíblia no Brasil. Não consigo dizer isso com clareza, mas sei que a mensagem dele é bem bíblica. Tem muitos versículos. Por falta de versículo, não é. Né? Mas, poxa, uma pregação bacana, uma pregação legal. Eu já fiz, faço quando acho que é interessante. Uma pregação temática, mas isso não significa que ela deixe de ser bíblica. Muito pelo contrário. Tá certo? Mas é muito fácil você montar uma pregação dessa e não ter o compromisso ou acabar tirando o texto fora de contexto. Entende? Então é preciso tomar muito cuidado diante dessa situação. Vou dar um exemplo. Você está falando alguma coisa sobre... Você está falando sobre finanças, vamos supor. Você está falando sobre prosperar. E aí você está caminhando nesse sentido. E olha, se você guardar dinheiro, se você poupar, você vai conseguir e tal, e que não sei o que lá. E eu vou te provar que você vai conseguir. Porque Paulo fala isso. Paulo fala isso. Paulo fala lá que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Poxa. Então, o que acontece? Você pegou um texto totalmente fora de contexto e jogou ali. Entendeu? O Paulo está falando exatamente, beleza, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Só que o que ele fala antes? O que ele fala depois? Qual que é o contexto que está envolvido? Esse que é o problema. Mas aí vai uma ideia de um sermão temático. Então vamos pensar que o nosso título é O Incondicional Amor de Deus. Deixa eu ver aqui um negócio. Eu achei que eu estava com um livro aqui, mas não é o livro que eu estava pensando. Acho que o livro que eu estava pensando é O Obstinado Amor de Deus, do Brennan Manning. Não sei, vou colocar ele aqui. Mas vamos pensar que o nosso título da nossa pregação vai ser O Amor Incondicional de Deus, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto, beleza. Todo mundo sabe esse texto de cabeça. E aí nós vamos falar esse texto. Esse texto vai ser o texto da nossa pregação, o Incondicional Amor de Deus. Mas o nosso sermão, o sermão temático. Então, o tema do nosso sermão, ele vai ser o amor de Deus. Então, o primeiro ponto é que o amor de Deus primeiro ponto, melhor dizendo, é que Deus é amor. E aí, esse texto, o que dá base para esse ponto é 1 João 4,8. Entendeu? Que falando que Deus é amor. Perfeito, maravilha. Estamos falando do incondicional amor de Deus. Incondicional amor de Deus. Primeiro ponto, Deus é amor. 1 João 4,8. Você vê, de João 3,16, nós já pulamos lá para 1 de João 4. Tá certo? Segundo ponto. O incondicional amor de Deus é que Deus é amor e Deus nos amou. E aí nós voltamos para João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, ele deu Jesus em nosso favor. Então, nós temos esse segundo ponto. Terceiro ponto, Deus amou os pecadores. Romanos 5, 6 a 8. Então, aqui nós temos 3 pontos para falar sobre o amor de Deus, 3 textos que falam sobre o amor de Deus, tá certo? E nesse caso, ele não está tirando de contexto, tá certo? Então, aqui está tudo bem. Mas você vê que é muito fácil você poder flexionar um texto que não está dizendo exatamente aquilo para ele poder dizer. Então, é perigoso, você precisa ter muito cuidado com isso, mas é possível pregar um sermão temático e ser bíblico. E o terceiro, que isso é o sermão assim, preferido dos reformadores, é o sermão que teoricamente é o correto, e muita gente fala que esse é o tipo de sermão que é o sermão bíblico, por estar na Bíblia, né? Mas assim, eu não vou entrar muito nessa questão, mas é o sermão expositivo. Então, o sermão expositivo ele usa de 5 versículos para mais. Então, o mínimo dele é 5 versículos. O textual ele é até 4. Então, o expositivo ele parte de 5. O expositivo é quase como que um textual expandido, com algumas diferenças. Mas, para a gente poder entender, pense assim, o expositivo é um textual grandão. O assunto do texto, o assunto da pregação, ele é desenvolvido conforme o texto escolhido. Então, você não vai montar a sua pregação pensando num tema, então você vai escolher o texto. Não, você vai escolher o texto e então aquele texto ele vai te dar o tema. Tá certo? Para um texto como esse, para um sermão como esse, é necessário fazer um negócio que muita gente tem medo, chamado exegese. A exegese, ela é a exegese, ela é um trabalho que ela requer um pouco de atenção, porque muitas vezes é necessário você buscar algumas palavras no original. Às vezes é necessário você poder entender o contexto do original. Tem muitos comentários, por isso que eu não gosto de comentários tendenciosos. Eu gosto de comentários um pouquinho mais exegéticos e tal, que vai trazer um contexto histórico e tal, uma realidade daquele momento, porque eu consigo entender aquele momento, o que o escritor estava falando para aquele povo, para aquela situação, e consigo trazer para os dias de hoje. Essa é uma razão pela qual, então, eu consigo ganhar um tempo com isso. Os tópicos e os subtópicos do sermão, eles estão somente fechados dentro do texto. Então, num sermão expositivo, diferentemente do textual, você usa o ponto e pega um versículo, pode pegar um versículo de fora para poder apoiar a sua ideia. No expositivo, você só usa aquilo ali. Você pode até usar outros textos bíblicos, mas você usa muito como ilustração, tá certo? Você vai ter muita ideia. Por exemplo, você está desenvolvendo uma ideia aqui, você está falando sobre, vamos colocar aí, você está falando sobre o amor de Deus, tá certo? E aí, você vai dar um exemplo do amor de Deus, tá certo? E aí você pode usar como tal texto diz tal coisa, então você usa ele como exemplo, tá? Mas basicamente você tem que ficar dentro do texto. Então vou dar um exemplo aqui de um sermão expositivo. Vamos pensar que você vai pregar um sermão expositivo em Atos 2, de 37 a 47. E aí o título do seu sermão vai ser As Marcas da Verdadeira Igreja. Então, né, Atos 2 ali, todo mundo conhece, se você não conhece, vale a pena dar uma olhada. E aí você tem Atos 2, 37 e 47, você pegou esse espaço. Então, em primeiro lugar,
As marcas da igreja verdadeira são as conversões genuínas, do versículo 38 ao 41. Pronto, conversões genuínas. As marcas da verdadeira igreja são conversões genuínas e a comunhão entre os irmãos, do versículo 42 ao 46. No caso, esse sermão aqui, ele tem 2 pontos só. Porque também não é uma regra ter 3, tá? Mas cuidado em não ter pontos no seu sermão e cuidado em ter pontos demais. Eu costumo dizer que um ponto final num sermão ele é pouco, mas mais que uma reticência também é muito. Ou seja, um ponto no seu sermão é pouco, mas também se tem mais que 3 às vezes pode ser muito. Então, as marcas da verdadeira igreja, em primeiro lugar, são as conversões genuínas, do versículo 38 a 41, e em segundo lugar, a comunhão entre os irmãos, do versículo 42 ao 46. E aí, no caso, até coloca aqui na conclusão o versículo 47, que também pode-se usar como um ponto da marca da verdadeira igreja, que a cada dia o Senhor ia lhes acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Então, pregação bíblica, ela pode ser em qualquer tipo de sermão. Seja textual, seja temático, seja expositivo. O que importa é você pregar a Bíblia de forma correta. O importante é você considerar toda a verdade de Deus, toda a verdade do Evangelho, e sem esconder nada, sem usar texto fora de contexto, tá certo? Então, é isso aí. Deixa aqui o seu comentário, diga o que você achou, sugestão de tema é muito importante, deixa o seu like ajuda demais. Compartilhe esse texto aí, compartilhe esse vídeo para quem você acha que pode abençoar. Você pode também acompanhar a gente nas outras redes sociais aí, a gente tem bastante, né? Então, e aí se quiser trocar uma ideia também, bota aí nos comentários, ou então me manda lá um direct lá no Instagram, e é nóis. Valeu, um abraço.